Que assim o Senhor, por meio do seu Santo Espírito, possa se sentir à vontade neste lugar, para estar usando a minha vida nessa noite e estar ministrando ao teu coração nessa noite, meus irmãos. Ele conhece a vida de cada um, o anseio, a dificuldade, a situação do que cada um está passando. Mas eu quero te pedir uma coisa neste momento: esqueça tudo isso de primeiro momento e único e exclusivamente pense somente no Senhor, somente em glorificar o Senhor. E aí depois, no final desta mensagem, você entenderá o que eu estou falando. Amém, meus irmãos? Com a graça de Deus. E não só entenderá, experimentará o sustento do Senhor, o descanso no Senhor. Meus queridos irmãos, para iniciarmos então a meditação na palavra do Senhor, ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações esta noite, convido você a pegar a sua Bíblia. E quem não tiver pode acompanhar aqui, a irmã estará colocando. E abra sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 84, e estaremos lendo do versículo 1 ao 7. Salmos 84, versículo 1 ao 7. Assim diz a palavra de nosso Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, gostaria de fazer uma pergunta para você nesta hora. Por acaso você já passou por alguma experiência na sua vida, experimentou algo tão poderoso, tão amável, tão impactante para você, que só lembrar disso te faz suspirar, te faz ansiar, e te faz ter um sentimento de desejo? Algo tão impactante na sua vida, que talvez você passou, experienciou, que é tão grande, que só de pensar, tira tuas forças, de tal modo que você quase desfalece. Eu tenho certeza que por mais difícil que seja a tua caminhada, muitos foram os momentos de alegrias, de bênçãos que você viveu nessa caminhada. Algum momento de grande felicidade, de grande impacto na sua vida você viveu. Mas acredito eu que poucas foram as vezes que depois passado isso, só de você lembrar, você suspirou, você ansiou em viver novamente esta experiência ao ponto de desfalecer. Acredito que ao ponto de desfalecer talvez uma experiência. Nós estamos diante de um texto, o qual um homem de Deus, ao falar a respeito dos tabernáculos do Senhor. O que é os tabernáculos do Senhor? A palavra tabernáculo quer dizer moradia, morada do Senhor. Alguns estudiosos acreditam, não é com certeza, que o autor inspirado pelo Espírito Santo de Deus que escreveu este grandioso salmo, este grandioso cântico, possa ter sido Davi.
Em seu momento, o qual seu filho Absalão se rebela contra ele e toma Jerusalém. E Davi, para não causar um pânico na cidade, ele abandona Jerusalém. Cidade o qual tem os tabernáculos do Senhor, cidade o qual tem a morada do Deus dos exércitos, Deus Altíssimo. E acredito eu que lá está este homem de Deus, longe dos tabernáculos do Senhor, longe dos átrios, do altar do Senhor. E vem à mente dele aquelas experiências que um dia ele experimentou, o qual ele inicia este cântico, esta música, porque na verdade, irmãos, salmos são músicas que é para ser cantado. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante, ou seja, a minha alma suspira, a minha alma anseia e desfalece. Não é quase desfalece, é desfalece, desmaia, só de pensar, pelos teus átrios, Senhor. Átrio quer dizer um lugar de conversa, um lugar de oração a Deus, um lugar o qual provavelmente ele falava e o Senhor grandioso, o Senhor dos céus, ministrava o coração dele e falava com ele. Então, desfalece pelos teus atos, Senhor, o meu coração e a minha carne, o meu corpo, clamam pelo Deus vivo. Amados, que experiência é esta? Que faz de um homem falar palavras aqui que mostra que o anseio, o desejo da vida dele, aquilo que mais causa desejo no coração dele e vontade de estar presente ou ter, não tem nada a ver com as coisas terrenas, não tem nada a ver com o mundo, não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com dinheiro, com riquezas, com sonhos aqui na terra. Tudo tem a ver e está ligado a coisas sobrenaturais, que diz respeito à presença do Deus Todo-Poderoso. E eu sei, meus irmãos, que você que veio esta noite neste lugar, vive a sua vida buscando em viver uma felicidade. E eu sei que todos que aqui estão assim são. Eu também sou assim. Quem não quer ser feliz? Quem não quer viver uma vida satisfeita? Quem não quer viver uma vida tendo prazer de viver? Porém, uma coisa nós temos que aprender com este homem de Deus: a verdadeira satisfação de vida e alegria está ligado às coisas do Senhor. Mas, meu irmão, tem outras coisas que eu acho ou acredito que não é errado a gente sonhar, ansiar. E concordo com você que talvez está pensando isso na sua mente aí. Não é errado a gente sonhar em ter um relacionamento tão próspero, ter um casamento tão prazeroso que só de lembrar da minha amada eu suspiro, ter uma família tão abençoada que só de lembrar dos meus filhos eu me alegro. Não é errado isso. Não é errado eu ansiar por uma oportunidade de trabalho numa área que eu tanto sonhei, quem sabe estudei muito para alcançar. Porém, meus irmãos, uma coisa nós temos que entender: antes de mais nada, se queremos viver uma vida próspera, e eu não estou falando de ter coisas somente, eu não estou falando de questão de ter, mas eu estou falando de questão de ser. Antes de alcançar estas coisas aqui do mundo, nós precisamos aprender com este salmo, queridos. E de primeiro momento, como eu disse no início dessa mensagem, esquecer os teus problemas, os teus sonhos, os teus projetos. Não que é errado e não que você deva abandonar isso, mas até nós entendermos essa mensagem, que a gente vai ver que estas coisas dependem de algo. Então aqui está o salmista desenvolvendo, entoando um cântico ao Senhor, o qual ele começa a trazer à mente memórias do passado, que ele se lembra lá da moradia do Senhor. E aqui eu abro um parêntese para nós entendermos. No Antigo Testamento nós sabemos
que Deus manifestava ao seu povo, o Espírito Santo de Deus se manifestava sobre o seu povo, porém por meio de visitações. Não era um estado pleno, qual continuamente o povo tinha a presença de Deus habitando dentro de si. Deus falava com o seu povo, não continuamente, por meio de um local específico que foi levantado, com o propósito de o povo ir lá buscar o Senhor. E este local se situava na cidade de Jerusalém, isso antes de Cristo, irmãos. E lá foi levantado um templo. Na verdade, antes mesmo do templo de pedra, havia o templo do Senhor feito de barraca, que eram os tabernáculos do Senhor. E o povo, quando queria ir adorar o Senhor, ir conversar com o Senhor, ir orar ao Senhor, e oferecer sacrifícios ao Senhor, em troca do perdão dos vossos pecados, eles tinham que subir a Jerusalém, e lá oferecer os seus sacrifícios ao Senhor, e lá adorar o Senhor, e lá havia o mover de Deus. Lá havia a manifestação de Deus, falando com o seu povo e ministrando sobre o seu povo, de modo que todo aquele que um dia tenha ido a este lugar para adorar o Senhor, ficou impactado se tão somente foi de coração aberto, de modo que cada vez, cada momento que se lembra, anseia em querer mais. E aqui está o salmista, neste momento de lembranças de coisas boas. Se porventura foi Davi que escreveu este salmo, provavelmente ele está afastado de Jerusalém, e quando ele abandona Jerusalém por causa da revolta do seu filho Absalão, ele vai para a cidade de Manaim com seu exército, e quem sabe lá ele fica pensando na presença de Deus, na casa de Deus. E o interessante é que ele fala algo aqui que chega a ser uma certa inveja até mesmo, que ele diz no versículo 3: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quando a gente lê esse versículo, nós percebemos que a ânsia, o desejo de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus é tamanho, e ele não pode naquele momento, ele chega a invejar um animal irracional, um pardal e uma andorinha. Um ser irracional, mas que desfruta de tamanho benefício, ele pensa, ao ponto de construir o seu ninho, a sua casa, junto aos tabernáculos do Senhor, junto ao altar do Senhor, e ali podendo desenvolver os seus cânticos, e quem sabe nos momentos de encontro, de adoração ao Senhor, os sacerdotes responsáveis pela música levantavam cânticos ao Senhor, e lá estava o pardal, lá estava a andorinha cantando também, entoando cânticos de adoração ao Senhor, continuamente dormindo ali, acordando, vivendo, dormindo na casa do Senhor. Tamanho foi o impacto que ele viveu, essa experiência, que ele desejou ser como um animal irracional, um pardal e uma andorinha, para permanecer na presença, na casa do Senhor, o Deus dele. Porque no final deste versículo 3, ele diz: Rei meu e Deus meu. Tu és meu Deus, tu és o meu Senhor, o meu Rei, e eu gostaria de habitar na tua casa, nos teus tabernáculos, mas estou impedido. E aqui começa algo bem interessante no versículo 4, uma receita poderosa, que talvez em outros lugares, que não tem nada a ver com questões religiosas, e principalmente com o evangelho, com o cristianismo, você não vai encontrar esta dica poderosa, o qual o versículo 4 inicia: bem-aventurados. A palavra bem-aventurado quer dizer alegre, satisfeito, mais do que feliz. Então aqui ele começa a dar uma receita, bem provável, este homem salmista
experimentou a bem-aventurança do Senhor. E aqui ele começa a instruir por meio de um cântico: ei, você que quer ser muito feliz, você que quer ser bem-aventurado, você que quer ter uma vida plena, uma vida satisfeita, aqui começa, que eu vou cantar coisas que é precioso, que é um tesouro para a sua vida. E ele diz: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Aqui mais uma vez ele estava expressando uma certa inveja. E amados, eu uso a palavra inveja porque me falta um termo mais adequado. Podemos assim dizer inveja num bom sentido, amém? Então aqui ele usa a palavra, usa esse termo, bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Então uma certa inveja com os que habitam na casa do Senhor e louvam Ele continuamente. Aqui ele está dizendo que ele meio que admira aqueles que moram na casa do Senhor. Como nós sabemos, no Antigo Testamento havia funções dentro do templo do Senhor. Havia os sacerdotes que eram responsáveis por diversos trabalhos, os trabalhos de oferecer sacrifícios ao Senhor. As ofertas que o povo levava eram eles que ofereciam ao Senhor. Eram eles que preparavam as ofertas ao Senhor, os pães da proposição, o incenso, preparavam a mesa para o Senhor. Eram eles que cuidavam do templo, eram eles que guardavam o templo, os guardas, eram eles que eram responsáveis pelo louvor, pela adoração ao Senhor, e recebiam o povo, e organizavam o povo ali. E aqui ele está dizendo: não só tem inveja no bom sentido, de um pardal que lá mora, do mandurinha, mas também dos ministros do Senhor que lá vivem, que continuamente estão ministrando diante do Senhor. O que tem de poderoso nisso? O que tem de poderoso nessa presença? Que o desejo dele é abandonar todas as responsabilidades e se dedicar único e exclusivamente para as coisas do Senhor. De desejar ser um ministro continuamente das coisas do Senhor, de adorar o Senhor continuamente. Então quem continuamente ministra diante do Senhor? Obviamente, outro parênteses eu preciso abrir aqui. Isto é um contexto do Antigo Testamento. E nós temos que entender que, como Deus se manifestava por meio do templo, havia um local para o povo buscar o Senhor, adorar o Senhor. Era necessário ter pessoas ali trabalhando. Porém, nós vivemos num contexto do Novo Testamento, o qual Deus já não habita mais em edificações feitas pela mão de homens. Amém, irmãos? A antiga aliança cessou e Deus passa a habitar aonde? Em qual casa? Em qual lugar? Em qual edificação? Onde? No coração do homem. Então nós hoje temos a liberdade de assim ser bem-aventurado, ser feliz e continuamente estar neste lugar de adoração e serviço ao Senhor por meio do nosso coração. Amados, facilitou para nós. E nós vemos que isso não impactou só o salmista. Como eu disse, talvez seja Davi, mas impactou muitas pessoas, muitos peregrinos naquele tempo. Como a gente pode ver ali no versículo 5, mais uma vez a palavra bem-aventurado, o homem cuja força está em ti e cujo coração estão nos caminhos aplanados. Hoje, o meio de nós buscar o Senhor, de adentrar os átrios do Senhor, o local de conversa com o Senhor, é no nosso íntimo. E feliz é aquele não só que continuamente está neste lugar, mas que continuamente tem um coração reto, um coração aplanado,
Não um coração cheio de pedregulhos, um coração cheio de montes, onde a caminhada em direção a este templo se torna dificultosa, mas um coração facinho de se dirigir ao ambiente de adoração ao Senhor e de manifestação do seu poder. E amados, uma coisa nós aprendemos com este povo do Antigo Testamento: as experiências que eles tinham de adentrar no lugar de intimidade com o Senhor, de experiência com o Senhor, eram tamanhas que 3 vezes ao ano eles tinham que subir a Jerusalém para comemorar 3 festas importantes que eram ordenanças da lei de Moisés. Primeira festa, Páscoa, que se dava no período ali entre março e abril, mais ou menos. Páscoa quer dizer passagem. É uma festa ao qual lá eles estavam para comemorar a passagem da escravidão para a liberdade. Uma festa ao qual trazia a memória que um dia eles foram escravos, mas com o poder do Senhor dos Exércitos, hoje eles são livres. Essa é a primeira festa. A segunda festa que eles tinham que se dirigir era a festa de Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, a festa das colheitas. Era a festa no qual eles se reuniam para se regozijar, se alegrar na presença de Deus, em gratidão ao Senhor pelas boas colheitas que eles tiveram. E a terceira festa é a festa de Sucote, a festa dos tabernáculos. Esta festa se dá mais ou menos no período de outono, finalzinho de setembro, início de outubro, onde todo o povo de Israel deveria subir a Jerusalém, e ali, como símbolo de que um dia eles habitaram no deserto em cabanas, em barracas, ali em Jerusalém eles deveriam por 7 dias habitar em barracas, comer em barraca, se reunir com a família em barraca, se reunir com os amigos, adorar o Senhor em barraca, para lembrar que os seus antepassados, um dia ainda que estavam numa situação deplorável, eles buscavam ao Senhor, e ali o Senhor os sustentava. Passaram dificuldades tendo que morar em barraca, mas o Senhor deu a vitória. Então, um período de 7 dias ali eles ficavam naquelas barracas. Mas amados, por que eu estou dizendo isso? Para nós percebermos uma coisa: a ânsia, o desejo de subir a Jerusalém 3 vezes ao ano não impedia as dificuldades. Por quê? Havia algo que eles foram impactados, não só o salmista aqui, mas os peregrinos todos, porque milhares de pessoas nessas 3 festas subiam a Jerusalém. E o ponto mais distante de Jerusalém dá uma viagem mais ou menos de 7 dias, irmãos. Imagine 3 vezes ao ano você ter que enfrentar uma viagem a pé de 7 dias em direção ao templo para adorar o Senhor. 7 dias eles levavam para chegar a Jerusalém, do lugar mais distante de Jerusalém. E conforme eles iam caminhando como peregrinos, a responsabilidade era do homem, o cabeça da família, mas era comum, naturalmente ele levava sua esposa e seus filhos. E no decorrer deste caminho, eles passavam por outras cidades, e esta caravana ia engordando, ia juntando mais gente conforme eles andavam. 7 dias caminhando a pé, com a família, com crianças. Havia alguns burros que levavam as coisas, mas só o mantimento para aquela turma. Era a pé essa viagem. 7 dias viajando, 7 dias a festa e 7 dias para voltar para casa. 21 dias ausente de casa, enfrentando uma viagem árdua, uma viagem pesada, difícil. O que faz esse povo? Largar os seus afazeres, largar o seu trabalho. E ora, vamos combinar, irmãos, naquele período não tinha os benefícios que nós temos hoje, pedir uma licença do trabalho, correto? Naquele período não tinha como eles largar os seus afazeres, porque a economia predominante de Israel naquela época, principalmente a agricultura,
também a pesca, a gente sabe que o agricultor ele tem que estar em cima da sua lavoura, do seu trabalho, correto, irmãos? Então é deixar 21 dias de ganhar, correndo o risco de perder o seu sustento e ainda enfrentar uma viagem trabalhosa. Então não era só o salmista que viveu uma experiência neste templo poderosa. Eram multidões que viviam experiências, ao ponto de largar tudo, e era tão grandiosa a experiência que a família ia junto. Provavelmente as mulheres ouviam os homens que voltavam, dizendo da grandiosidade que é isso, da grandiosa experiência de ter um encontro com Deus, que eles diziam: na próxima, esposo, me leva junto. E a experiência era tão poderosa, qual o pai de família que não ia querer submeter o seu filho e ter uma experiência grandiosa na presença de Deus? E talvez chegar à conclusão: vamos família, vamos junto. A caminhada é árdua, mas vai valer a pena. Aleluia. Porque tem algo poderoso ali que os espera durante 7 dias. Então o versículo 5: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ou seja, eles encontravam força, mas não era deles mesmos, era do Senhor. Em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, chuva também enche os tanques. Meus queridos, o que eu relatei aqui já é por difícil, não é verdade? Abandonar o trabalho, as responsabilidades por 21 dias, enfrentar uma caminhada de 7 dias, é mais ou menos você caminhar daqui de Rio Pardo a Porto Alegre a pé, com a tua família, com as tuas provisões. Por aí só já é difícil. Porém, nesta caminhada tem um local chamado Baca. Chamado Baca, que quer dizer choro, que quer dizer lágrima. O Vale de Baca. O que é o Vale de Baca? É um local, um caminho mais ou menos plano, o qual de um lado tinha montanhas, do lado tinha outras montanhas. Não tinha, para chegar a Jerusalém, não tinha outro caminho que eles poderiam percorrer se não fosse pelo Vale de Baca. E este Vale de Baca era um local árido, um local onde nada prosperava. E este povo, determinado em adorar o Senhor, tinham que passar por este lugar. Mas Deus é tão bom, que conhecendo o coração deles, a Bíblia diz: o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Quando nós estamos determinados a único e exclusivamente buscar o Senhor, adorar o Senhor, se alegrar, se regozijar na presença dEle, não importa a dificuldade, não importa o obstáculo, não importa se há um vale, não importa se há um obstáculo árido que desprende força, eu buscarei o Senhor faz deste lugar uma fonte a jorrar água viva, o Senhor faz deste lugar de tal modo que a prosperidade é tamanha, que os reservatórios de água, os poços, os tanques transbordam para sustentar o seu povo e cumprir a sua empreitada, o seu propósito em direção à terra prometida. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão e minha irmã, mas concorda comigo que uma grande lição com este povo, com esses peregrinos, com este homem de Deus, nós podemos aprender aqui esta noite? O que nós aprendemos? Não importa nada na nossa vida, a única coisa que importa é a presença de Deus, porque sem Ele nada nós somos, sem Ele nada nós podemos fazer, sem Ele nós vamos passar pelos vales da vida nesta caminhada, nós vamos encontrar muitos vales de Baca, muitos desertos, e sem Ele é um ambiente árido, é um ambiente hostil, é um ambiente que não há esperança de a chuva vir.
e nos renovar as nossas forças para continuar a nossa caminhada. Quem sabe esta noite aqui tem pessoas que estão desfalecendo, mas desfalecendo não pela presença do Senhor, desfalecendo diante das dificuldades, desfalecendo diante dos problemas, diante das notícias más, diante das notícias ruins de um médico, diante das circunstâncias, diante ao olhar para a sua família e ver destruída, diante ao olhar para os seus familiares, ver perdido nas drogas, ver perdido no pecado. O que eu quero te dizer, meus irmãos, não desfaleça pelas coisas de terrena, mas se for para desfalecer, desfaleça por ansiar a presença de Deus, porque se assim for, não importa o que você esteja passando, o Senhor transformará o deserto da sua vida em uma fonte de vida. É isso que nós aprendemos com eles. E a empreitada era tamanha, era tão regozijante, era tão prazerosa, que ano após ano esse povo subia a Jerusalém, levava seus amigos, seus familiares. E a história nos diz que este caminho, eles não iam cansados, eles não iam reclamando, eles não iam dizendo assim: quando vai terminar isso? Eu não aguento mais, eu acho que eu vou desistir de subir a Jerusalém. Não, a história conta que eles iam louvando ao Senhor, milhares de pessoas entoando cânticos, havia músicos que iam junto com eles nessa peregrinação, e ali eles iam se regozijando na presença do Senhor. Queridos, é isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. Talvez você está passando por uma situação de aflição, você tem que encontrar um lugar de prosperidade no Senhor, um lugar de refrigério no Senhor. E sabe, queridos, eu tive uma grande experiência essa semana, que vai de encontro um pouco disso. Eu ainda disse para a Adriana, minha esposa: amor, a gente é tão abençoado, tão feliz, que às vezes a gente esquece disso, as pequenas situações. Meu sogro baixou ao hospital, está com algum problema que ainda não sabe o que é, está esperando alguns exames, já fez uma bateria de exames. E 2 noites eu tive que pousar com ele. E a primeira noite eu fiquei ali junto com as enfermeiras, num local onde tinha outros enfermos, outros doentes. E eu comecei a ver coisas naquele lugar, e a contrastar com a minha vida. E eu percebi quão bom é a gente servir ao Senhor, porque ainda que a gente passe por essas situações, porque a minha alma começou a ser levada para aquele ambiente. Fui na porta lá, tinha um conhecido meu, eu comecei a conversar com ele para matar o tempo, e ele começou a me relatar: eu estou aqui trabalhando à noite, mas eu estou preocupado, estou cansado dessa vida, porque a minha mãe recém venceu um câncer de mama, e agora eu tive a notícia do meu pai com câncer no esôfago, que é muito pior, e agora eu tenho que começar uma bateria de visitas ao médico em Santa Cruz para fazer as quimioterapia, e a gente sabe que é um processo doloroso, então ele já sabe o que espera ele, porque recém tinha vencido com a mãe dele, e ele sabe que este câncer é o pior. Mas ali ele estava trabalhando, e logo no outro dia de manhã nem ia poder dormir, descansar, porque logo já teria que levar o pai dele, e muitas são as vezes que ele vai ter que levar o pai dele. E ele ainda disse para ajudar: tem uma tia minha que está internada aqui, só tem eu para cuidar, meu pai também só tem eu para correr, eu só tenho uma irmã, e minha irmã está no Canadá, e eu não sei o que eu faço. E eu ali naquela enfermaria, junto com alguns enfermos, e começou os enfermeiros, enfermeiras se reunir ali quando o serviço acalma, e conversando, e eu ouvi história de enfermeiras: eu estou cansada, eu chego em casa meia-noite, e eu cheguei essa semana louca para desabafar para o meu marido, e ele já está tão acostumado sem eu, que já tem um colchão na sala ali, ele já dorme, e eu louca para desabafar, ele só acordou, e pum, capotou de novo. E eu fui indignada para a cama, fiquei mexendo no celular até altas horas, 6 horas de em pé de novo. E outro cara dizendo, outro enfermeiro, ou técnico de enfermagem, não sei, dizendo: eu trabalho em 2 lugares, também estou cansado, não sei até quando vai isso. E eu comecei a ver outros ali reclamando. E à noite ali, uma senhorinha corcunda já, cuidando do seu esposo, que teve, me esqueci agora o nome, um negócio na cabeça, acho que foi uma... Não foi ela. Não, alguma coisa assim que deixa a pessoa fora de si, já não é mais o mesmo depois. Alzheimer? Não é bem Alzheimer.
Eu acho que é isso. Mas enfim, aquele senhor já não correspondia mais, já estava perdido, já não sabia bem quem ele era e dependia. E ela me dizendo que ficou 13 dias a fio, durante o dia e a noite, naquele hospital. E eu comecei a absorver aquelas coisas, irmãos, confesso para os irmãos. Me botaram uma cadeirinha igual a essa, dormir à noite, cuidar do meu sogro. Mas eu olhei para aquela senhora também dormindo numa cadeirinha como essa, 13 dias a fio, cuidando do seu velho, o qual toda hora ele chamava. E fora outros acordando à madrugada pedindo remédio, que está com dor, que não aguenta. E aí, como eu disse, eu comecei a absorver aquilo. Mas, irmãos, confesso aos irmãos, foi uma experiência tremenda, que realmente ali eu estava, podemos assim dizer, eu sei que tem situações muito pior, mas eu estava passando um momento Vale de Baca, mas um refrigério veio. A Bíblia diz que é melhor ir numa casa onde há luta do que numa casa onde há festa. Porque a casa onde há luto, a casa onde há tristeza, a casa onde há desespero, nos leva a refletir da nossa vida e chegar à conclusão que quão bom é o Senhor para as nossas vidas, o quão abençoado nós somos. E naquela situação, eu com vigor, jovem comparado com aquela senhora, eu podia cuidar do meu sogro ali. Eu fui renovado, uma vontade. Tanto é que depois teve que posar de novo. Eu estou aqui, quero posar de novo. E ele está mais alguns dias, eu quero posar de novo. Porque a reflexão que eu fiz ali foi tamanha, que eu fui renovado pelo Senhor. Foi um choque de realidade. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente está passando pelo Vale de Baca, Deus está provendo as coisas, Deus está provendo a água. Querendo ou não, você tem uma vida abençoada. Querendo ou não, as coisas estão indo, tem suas dificuldades, mas o Senhor dá força. Mas nós reclamamos e nos achamos as pessoas mais miseráveis do mundo. E não posso deixar de falar aqui, conversando com alguns também, vendo a dificuldade. Até tem um irmão presente ali, que foi outro que eu conversei lá, né, irmão? Como é que é o nome do irmão mesmo, que eu me esqueci? Pode ser teu nome? Rogério. Nessas ida e vinda, durante o dia no trabalho, eu fui lá segurar um pouquinho, para minha cunhada sair. E aí já bati um papo com o Rogério, me contou os testemunhos dele. Glória a Deus, baita testemunho, né, irmão? Então a gente vê Deus operando nesses ambientes, porque eu me senti uma luz naquele lugar. E vou combinar, irmãos, eu não fiz nada perto do que eu posso fazer, irmãos. E aí eu entendo o que o salmista diz: bem-aventurados que habitam na tua casa, os que ministram na tua casa. Ou seja, a maior alegria está em ministrar as coisas do Senhor, está envolvido com as coisas de Deus, trabalhar nas coisas de Deus. Isso é ser bem-aventurado, isso é ser alegre. É independente do ambiente que nós estejamos, nos vales, nos desertos, ali o Senhor nos renova, ali o Senhor nos dá graça, ao ponto que por meio de nós um rio de vida jorra para a vida eterna, que abençoa a todos que estão perto. Aleluia. É isso que nós somos chamados, irmãos. Não para ficar olhando para as nossas dificuldades. Quer ser feliz, quer ser próspero, quer ser bem-aventurado? Primeiro, anele pelo Senhor, anseie pelo Senhor. E aí eu, meditando nessa mensagem, eu fico me perguntando: amados, nós temos um benefício. Esse pessoal 3 vezes ao ano tinha uma experiência com Deus, entre aspas, um Deus distante, que precisava ter um intermediador, que eram os sacerdotes que intermediavam o povo para com Deus. Hoje nós temos intermediador? No nível humano, óbvio que é Jesus, né? Que Ele é um mediador, mas nós temos acesso direto ao próprio Deus, que é Cristo. Temos um mediador? Não temos. Jesus, Ele é o mediador dos homens para com Deus, mas também é o próprio Deus. Ou seja, a nível de homem, não temos nenhum mediador. Então eu tenho a liberdade de buscar o Senhor. E para ser mais forte isso que eu estou falando, além de não termos um mediador, não precisa um local específico. Eu não estou desprezando este ambiente aqui, até porque nós temos que entender a importância da grande congregação reunida para adorar o Senhor.
De modo nenhum, e já preguei aqui sobre a importância das reuniões. Mas a questão é, irmãos, que nós não precisamos de um sacerdote, não precisamos de um determinado lugar, não precisamos de um local, um templo específico. Basta nós buscarmos ao Senhor, o qual o próprio Jesus diz que os adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Já não mais no monte, já não mais no templo, mas o adorarão em espírito e em verdade. E Deus, onde é que Ele mora então agora, irmão Ângelo? Ele já não mora mais em montes, Ele já não mora mais em templos, mas o Senhor Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu e o Pai viremos nele, nele faremos morada. O tabernáculo hoje é o seu coração, o tabernáculo hoje é a sua vida. E como nós encontramos dificuldade? 24 horas por dia está disponível a casa de Deus. 24 horas por dia está tão perto que eu não preciso de um sacerdote. E por que, meus irmãos, nós não anelamos a presença de Deus? Ao ponto de ansiar, ao ponto de exclamar o que o próprio salmista disse, no versículo 10: porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. O que ele está querendo dizer? Poucas as vezes que eu tenho a oportunidade de ir a Jerusalém, mas vale mais a pena, tem algo muito mais prazeroso um dia lá do que 1000 em outro lugar. E por que, meus irmãos, nós não anelamos pela presença de Deus? Isso explica por que muitas vezes não somos felizes. Isso explica porque muitas vezes não temos a verdadeira satisfação de vida. Precisamos se utilizar de artifícios do mundo, buscar satisfação de vida em coisas, em situações, em eventos, em conquistas. Ser bem-aventurado não diz respeito a ter, diz respeito a ser um adorador por excelência. Isso é ser bem-aventurado, isso é ser próspero. E é isso que o Senhor nos chama esta noite, dizendo aos nossos corações: ei, meu filho, ei, minha filha, eu conheço os teus pensamentos, eu conheço os teus planos, eu conheço os teus propósitos, mas eu tenho algo muito mais excelente, eu tenho algo muito melhor, planos de bem e não de mal, para vos dar um fim que você espera. Mas para você alcançar isso, para você conquistar isso, só por meio da minha presença. Amados, o segredo da vida está na presença de Deus. A cura está na presença de Deus. Os sonhos realizados estão na presença de Deus. A satisfação de vida, de modo que você não depende de circunstâncias, independente do ambiente que você está, seja um ambiente hostil, seja o vale da sombra da morte, você não vai temer, porque tem alguém que te sustenta ali, tem alguém que lhe dá força. Pare de buscar a solução da tua vida nas coisas do mundo. Pare de buscar na tua força. Pare de buscar os prazeres transitórios. Pare de buscar as alegrias momentâneas, que no fundo cobram um alto preço. Mas busque a presença do Senhor, que aí você será muito mais do que feliz. Esse é o segredo de vida. Isso é algo poderoso que sábio nenhum do mundo descobriu. Só os que são crentes em Cristo Jesus, que entendem esta mensagem, que um dia experimentaram isso, passam a viver uma vida dizendo: eu não quero mais nada, eu só quero a presença de Deus. Jesus está neste lugar, por meio do seu Santo Espírito está neste lugar. A oportunidade está aberta para nós se regozijar, se alegrar na presença de Deus e experimentar um momento de êxtase tamanho, o qual nós somos impactados, o qual mexe com as nossas estruturas, o qual antes eu vivia escravo do pecado, para mim já não serve mais, o qual antes muitas coisas era o maior tesouro da minha vida, hoje para mim eu tenho como esterco, algo que antes eu sonhei tanto, me dediquei tanto, viajei tanto, trabalhei tanto, hoje para mim não vale nada, porque eu encontrei um tesouro. Assim como aquela parábola que Jesus conta, que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro, e o tesouro ele era tão valoroso que ele foi e vendeu tudo o que tinha
para comprar aquele terreno e ter o tesouro. É isso que deve acontecer na nossa vida, quando nós somos verdadeiramente, como bons crentes, adoradores, servos do Senhor. Nada passa mais ter prazer na nossa vida no sentido de primário. Óbvio que a gente tem prazer na comunhão com os irmãos, a gente tem prazer em conquistar coisas, a gente tem prazer em comprar uma casa nova, comprar um carro novo, temos prazer com os nossos filhos, com a nossa esposa, familiares. Mas quem encontra o reino dos céus, o prazer é tamanho que só de lembrar desmaia. E eu me perguntei, quem sabe você possa se perguntar essa noite, eu acho que eu não descobri 1% do que o Evangelho nos proporciona. Porque eu tenho prazer de estar na presença de Deus. Às vezes eu estou trabalhando, estou louco para ir para casa, tirar um momento de intimidade com o Senhor, mas não ao ponto de desmaiar. O salmista aqui desmaiou, e eu pior, nem a ponto de desmaiar. Está faltando algo em nós, meus irmãos, sinto muito. Precisamos ir mais além, precisamos entender a presença de Deus, precisamos entender o quão poderosa é a glória de Deus, que derruba qualquer um, porque a palavra fala que todo aquele que experimentou um pouco da glória de Deus, as suas pernas tremiam, não conseguiam ficar diante desse Deus tão poderoso. O que está acontecendo com nós, que experimentamos a presença de Deus, mas continuamos mesminho, apaixonados pelo mundo, apaixonados pelo pecado, apaixonados pelas coisas efêmeras, pelas coisas passageiras, sendo levado pelo mundo, andando pelo caminho largo, e não tendo mais prazer nas coisas de Deus. E quando se envolve com as coisas de Deus, tem que cobrar, tem que falar para os outros, tem que receber honra. Algum preço eu tenho que receber. Mas quando somos verdadeiros adoradores, nós somos impactados. E eu não estou nem aí se reconheço, não estou nem aí se eu obtenho lucro ou não. Eu só quero Deus, eu só quero Jesus. A minha vida depende disso, porque Ele é a fonte de vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A vida está em Cristo Jesus. E hoje, meus irmãos, Cristo fez um grande benefício para nós, desfez essas barreiras físicas e espacial de distância. Em qualquer lugar está disponível para nós. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho para nós alcançar o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Deus que fazia esse povo anelar, desejar a presença de Deus. Está disponível para nós. E como se não bastasse, Ele diz que Ele rogaria a este Pai e enviaria um outro Consolador para que ficasse conosco todos os dias. Amados irmãos, eu quero finalizar aqui e te dizer: quem creu em Jesus verdadeiramente, se arrependeu dos seus pecados e aceitou a mensagem da cruz, tem que ter o Espírito Santo. E se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ansar e desejar as coisas e a presença de Deus. E quem sabe há pessoas aqui que estão meio receosos, meio duvidosos em tomar uma decisão. Tome sua decisão diante de Deus, porque haverá um dia que não haverá mais oportunidade, meu irmão e minha irmã. Eu faço um apelo a quem não tomou uma decisão de vida. E eu não estou falando só de um batismo, porque infelizmente é importante o batismo, mas às vezes a pessoa se batiza, mas a vida continua a mesminha, é só um banho. Eu estou falando de uma entrega de coração, de um impacto no coração, de que diz: eu não quero mais nada, eu quero Cristo. E aceita, e se batiza, e converte a sua vida, muda o seu caminho, muda de vida, passa a viver outros desejos, outras vontades, outros prazeres. Está disponível para nós, meus irmãos. Enquanto nós fazemos isso, Deus vai nos sustentando. Enquanto nós fazemos isso nos vales de Baca, Deus vai nos fazendo ser próspero, Deus vai provendo as nossas necessidades, Deus vai nos alimentando, Deus vai nos livrando do mal, inimigo vai caindo, 1000 cai de um lado, 10.000 na outra, mas nós não seremos atingidos, porque nós temos o Espírito Santo do Senhor. E enquanto não se cumprir o propósito de Deus, ninguém vai me derrubar. Eu só morrerei se estiver dentro do propósito do Senhor. Eu só irei desta vida para outra, se assim o Senhor
quiser. Eu só fraquejarei se assim o Senhor quiser. Ninguém me derrubará. Não precisará mais eu botar a culpa no diabo, porque ninguém mais, nem principado, nem potestade, nada poderá ficar diante de um crente em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo de Deus e sabe a grandiosidade desta presença. Se coloque de pé, meus irmãos, nessa hora. Eu quero encerrar por aqui. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos. E eu quero finalizar. Feche os olhos e ouça o que eu estou falando. Eu quero finalizar lendo os versículos restantes deste capítulo 84. Versículo 8. Senhor Deus, Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, ou seja, Ele é uma proteção para aquele que está nele. Escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios, no lugar de oração, de conversa contigo, que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é um sol, Ele faz iluminar os nossos caminhos e vermos as artimanhas do diabo, vermos os possíveis problemas e desafios que temos nessa caminhada. O Senhor é escudo, o Senhor é o teu protetor, Ele é o teu ajudador. O Senhor dará graça, o Senhor dará um favor imerecido para nós, porque tudo isso que Deus faz é por puro amor, por pura graça para as nossas vidas. O Senhor nos dará graça e glória, ou seja, a glória dEle, Ele nos empresta, Ele nos faz ser honrado, para que por meio de nós o Senhor seja honrado. Ele nos coloca em lugares altos, para que o Senhor seja honrado. E não negará bem algum aos que andam em retidão. Tudo aquilo que você pedir no nome de Jesus, Ele te concederá. Diz isso nos evangelhos de Jesus Cristo, e também diz aqui no versículo 11: não negará bem algum aos que andam em retidão. 12 para finalizar. Senhor dos exércitos, muitas foram as vitórias que este povo teve. Os exércitos fizeram empreitadas assim, sobrenaturais, porque havia um Senhor com eles. Senhor dos exércitos, bem-aventurados, muito felizes, satisfeitos, o homem quem põe em ti a sua confiança. Quer ser feliz, meu irmão e minha irmã? Coloque sua confiança não nas coisas, mas em Deus. Coloque sua confiança não em ter coisas, mas ser um adorador por excelência na presença de Deus. E eu quero te convidar neste momento, esta noite. Eu não farei apelo, mas eu quero te convidar você, neste momento no seu lugar. Os irmãos estarão cantando um cântico aqui. Lembrarmos o quão fácil é a nossa vida comparado com os servos do Senhor, o quão abençoado é as nossas vidas, quanto privilégios nós temos hoje. E isso nos fazer compreender, não temos desculpa para neste momento agora, a reunião dos santos, de dar o melhor ao Senhor. Que os céus possam descer neste lugar nessa hora, por meio deste cântico, de tal forma que você não seja o mesmo, e continue essa busca, esse anseio, essa anelação pelo Senhor continuamente na sua vida. Então comece a buscar o Senhor, comece a olhar as bênçãos que o Senhor tem te dado, comece a olhar o quão bom é a sua vida, com as suas dificuldades, suas limitações, o quão misericordioso Deus tem sido contigo. E talvez se a sua vida tem sido uma desgraça só, você não tem se preocupado com o Senhor, agradeça ao Deus pela oportunidade de hoje você mudar essa história. Basta uma decisão, porque o Senhor está neste lugar, Ele contempla os corações, e Ele quer fazer tabernáculo no seu coração, Ele quer habitar no seu coração, e mais do que habitar, Ele quer te experimentar, ter uma experiência tal, que você nunca será o mesmo. Ele quer mexer com a sua estrutura, Ele quer mexer com os seus sonhos, Ele quer mexer com os teus desejos, com as tuas vontades, Ele quer mexer no teu corpo, Ele quer mexer em todas as áreas da sua vida. O Senhor está neste lugar e quer manifestar sobre cada um que aqui está neste lugar, em nome de Jesus. Adore o Senhor, ao Rei dos Reis.